Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Seu da Hora que está começando. Na edição de hoje você vai ver o resultado do segundo turno pelo país. Também vai ver uma entrevista com o vereador Léo Couto, tudo isso em instantes. Olá Ceará, olá Brasil, olha, vamos começar com o pé direito, conversando com o vereador Léo Couto. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite, Roberto, e estamos aqui à disposição para a gente contar como é que foi um pouco dessa eleição que foi a mais apertada, né, da história. Olha, o senhor teve uma missão muito importante, que foi um dos coordenadores da campanha vitoriosa que consagrou o Evandro Leitão prefeito e Gabriela Aguiar como vice-prefeita. Conta um pouquinho desses bastidores. Bom, acho que essa história se inicia em 2022, que nós já tivemos uma eleição conturbada, ali desde a escolha, né, governador Isolda naquele momento, e já naquele momento a gente via um nível de arrogância, e eu me lembro demais que naquela época, Roberto, né, eu dizia que as pessoas subestimaram, né, o ministro Camilo, a popularidade do ministro Camilo, e nós fomos para aquela eleição também muito dura, apesar da gente ter vencido no primeiro turno, mas ainda criou feridas que veio ainda reverberar, né, nesse ano de 2024, e aí nós temos vários atores, né, nesse ano de 2024. Né. Primeiro, obviamente no primeiro turno eu me fixei mais na minha eleição, né, de vereador, mas sempre ali ainda na coordenação, fazendo parte, né, dando a minha contribuição na eleição do Evandro, né, que é uma pessoa sensacional, né, presidente da Assembleia, enfim. Acho que o nosso grande desafio era fazer com que o Evandro fosse conhecido, né, em toda a cidade e mostrasse realmente quem é o Evandro e o que eram aqueles dois projetos, né. Então, a gente, na verdade, eu já previa mais ou menos como é que ia ficar o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, né? A gente tinha uma ideia que o capitão ia desidratar, né? Realmente o André surpreendeu pela quantidade aí, né, de votos e que ele conseguiu para ir para o segundo turno. E no segundo turno foi isso, né? Foi uma eleição apertada, foi uma eleição difícil, né? Me surpreendeu, Roberto, também tenho que confessar a ida do ex-prefeito Roberto Cláudio para apoiar o André, né? Até porque o próprio PDT declarou apoio a Evandro Leitão e não era para ser diferente. Como eu disse, são dois projetos completamente diferentes, né? A direita, o extremismo, que apesar que esse extremismo o candidato André não colocou, né? Conseguiu passar o primeiro e o segundo turno escondendo o presidente dele, o presidente Bolsonaro, o presidente que apoiou ele, e ele está onde está por causa do presidente, ele conseguiu esconder o primeiro e o segundo turno. E nas duas últimas semanas a gente viu a campanha pegando corpo, a gente viu a população comprando a ideia, a gente viu o projeto cada vez mais ganhando a rua, e a gente sentia nas ruas que a gente ia conseguir uma vitória apertada, mas que a gente ia chegar lá. Olha, alguns pontos estão sendo colocados como colaboração na derrota de André Fernandes. Um deles é o vídeo do feminicídio, dane-se, dane-se. E aí vem a pergunta, feminicídio, dane-se, ou o inspetor Alberto com a ameaça de morte a Evandro Leitão, ou a vice de André Fernandes com uma história escabrosa que foi visto que não era verdade sobre um aborto, uma cartilha da Prefeitura de Fortaleza. Tiveram o esforço de colocar o André tranquilo, mas deixaram o resto solto. Como eu disse, né? Teve várias situações dentro dessa campanha, né? Até que ponto o Roberto Cláudio agregou dentro da campanha do André, né? Até que ponto ele ter negado o Bolsonaro agregou, né? Nós tivemos aí realmente situações que sobre a questão animal, você falou a questão do inspetor Alberto, né? Ele também naquela infeliz declaração, né? Mas é o extremismo, como eu disse aqui, Roberto. São dois projetos que estavam sendo apresentados. Um do extremismo, da extrema-direita, que estava tentando, na minha opinião, ludibriar a população. O André é extrema-direita.
mas ele estava tentando, ali colocou, eu digo que é um lobo na pele de cordeiro, tentando ficar mais tranquilo, fazer declarações mais tranquilas, mas aquele a gente sabia que não era o André, né? O André que estava, é o André do Bolsonaro, é o André que estava, na época da pandemia, desrespeitando as condições daquele momento, né? Onde várias pessoas morreram. Era um André que é contra, não é a favor, mas teve aquela situação do feminicídio, como você mesmo citou, né? A questão da mulher, da paridade de salário, que a gente prega tanto, fala tanto que o governador Elmano tem paridade nas secretarias. Então, é o André da extrema-direita. E todas as situações que você colocou, falando do inspetor Alberto, que é extrema-direita, né, teve aquela polêmica também na questão do nepotismo cruzado, que também foi muito falado. Então, nós tivemos aí várias situações, né, que ocorreram durante a campanha. Mas, como eu disse, a nossa ideia também era mostrar as propostas do Evandro, né, o que é que o Evandro tinha para Fortaleza, a experiência do Evandro no Legislativo para levar para o Executivo. Falou-se muito na questão dessa parceria com o governo federal, que é fundamental, né, e falando da questão do pé de meia municipal, né, da ampliação do passe livre também, e outras propostas que foram muito bem colocadas e colocadas também por ter esse alinhamento com o governo estadual e governo federal. Então, assim, foram vários setores, vários atores e várias situações que ocorreram para que a nossa vitória viesse com esse pouco mais de 10 mil votos. O senhor hoje faz parte da oposição à gestão Sarto. Sim. Em breve fará base da situação, inclusive é cotado para ser o líder do governo Evandro, ou até mesmo o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Como é que o senhor vê os novos desafios para 2025 e como o senhor vai poder contribuir com uma Fortaleza melhor? São desafiadores, né, os próximos 4 anos, porque ontem eu estava abraçando o Evandro e estava dizendo para ele que, até postei no meu story, mas eu estava falando no ouvido dele que a gente ia fazer a maior gestão aqui nessa cidade, né? Então, ele pode contar com o meu apoio, eu achei com o apoio dos vereadores, né, o apoio da Câmara Municipal. Eu sempre fui um homem de muito diálogo e eu acho que é isso que está precisando, né? Faltou muito isso na administração passada. Eu reclamava muito dessa falta de diálogo que o prefeito Sarto, né, tinha com os próprios vereadores que estão representando a população da nossa cidade. Então, eu acho que a população de Fortaleza pode contar que haverá muito diálogo, né? Acho que os vereadores estão ali para contribuir, escutam a população para contribuir com projetos. E o Evandro é esse cara do diálogo, né? Foi eleito presidente da Assembleia com todos os votos dos deputados, inclusive com o voto do pai do André Fernandes. Então, acho que era esse o cara, com experiência, né? Com força de vontade, né? Para fazer a diferença. E a gente tem que discutir muito, Roberto, a cidade, sabe? Eu acho que essa dificuldade que nós tivemos aí, né? Acho que a gente tem que rever, não só porque nós ganhamos, mas a gente tem que ver algumas coisas, né, que foram erradas, até no próprio governo Sarto, para a gente melhorar. Eu acho que é assim, através do diálogo, através dessa interação, Câmara Municipal, vereadores, né, com o prefeito, acho que nós temos que escolher, nós temos que focar muito, Roberto, na saúde da nossa cidade. A saúde da nossa cidade está passando por muitas dificuldades, né? Não é questão de espaços físicos, né? Mas é a questão mesmo de gestão e de administração. Então eu vou, se Deus quiser, contribuir muito para que o Evandro faça uma grande administração e estaremos lá na Câmara dialogando com todo mundo. A gente estava aqui nos bastidores falando exatamente desse diálogo, né? E como eu me dou bem com todos os vereadores da situação e da oposição. Agora nós vamos ser situação. E é importante, é desafiador, mas porém eu acho que é propositivo, né? Proposição que nós vamos fazer para fazer uma cidade melhor. Acho que é para isso que nós estamos aqui, para isso que o Evandro foi eleito, é isso que ele acredita, o ministro Camilo acredita, o governador Elmano. Olha, o bom é que o senhor já esteve na oposição e agora na situação, é uma pessoa muito experiente para qualquer missão. Bom, eu estou sendo avisado aqui que o senhor tem um compromisso. Então, eu queria, desde já, lhe agradecer muito, dizer que a TV União, eu, Roberto Pires, ficamos aqui à disposição para o senhor, sempre que quiser, falar com a população de Fortaleza, vir aqui sempre. Agora, o senhor fique à vontade para fazer suas considerações finais. Roberto, eu queria, não poderia deixar de agradecer a toda a minha equipe, que foi fundamental, né, nessa campanha.
Agradecer todos os fortalezenses, né, que me reconduziram à Câmara Municipal e agradecer também a todos os fortalezenses que depositaram, né, o voto de confiança também para que o Evandro fosse o novo prefeito de Fortaleza e fica aqui o meu compromisso, o compromisso também, né, do Evandro, para a gente fazer o nosso melhor possível, como a gente sempre vem fazendo em tudo que a gente entra, a gente faz o nosso 100%. Obrigado, obrigado, Roberto. Olha, meu diretor, enquanto isso, o senhor separa aí o Evandro 1, que é o início da festa de ontem, que teve o encontro no Comitê Central do PT na Avenida Washington Soares com Evandro Leitão. Boa noite, Fortaleza! O mal nunca vence o bem! Eu quero, antes de mais nada, agradecer a toda a população fortalezense por ter nos confiado para, nos próximos 4 anos, estar à frente da Prefeitura. Mas eu quero dizer, antes de mais nada, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por ter me dado tanta força de estar num momento como esse, em pé, estar num momento como esse, a poder ficar aqui agradecendo a cada um de vocês. Foi uma jornada muito exaustiva, foi uma jornada muito pesada, mas com a força de Deus e Nossa Senhora do nosso lado, com a força do povo fortalezense, a gente chega aqui e dá uma grande vitória para vocês. Vocês viram o início da fala de Evandro Leitão ontem, lá no Comitê Central do PT, em que foi um encontro da Festa da Vitória da chapa Evandro Leitão e Gabriela Aguiar. Evandro Leitão, ele venceu no segundo turno com 50,38% dos votos, obtendo 716.133 votos. O segundo lugar, o candidato derrotado André Fernandes, teve 705.295 votos, ficando com 49,52% do eleitorado. Olha, é preciso entender que algumas táticas, algumas estratégias foram adotadas. A campanha do Evandro mostrou o adversário contra as mulheres, misógino, agressivo, mostrou uma contradição de postura. André Fernandes, a todo tempo, tentou desmistificar isso, colocou a esposa na campanha eleitoral, a vice, mas eram pessoas que fazem parte da história de André. Então, a credibilidade já não é tanta quanto uma pessoa estranha. E essa participação das mulheres, na visão de Evandro Leitão, foi fundamental e a elas ele fez o agradecimento. Vamos conferir. Mas eu quero fazer um agradecimento muito especial, mas muito especial mesmo, a todas as mulheres de Fortaleza. Vocês sempre me passaram energia, vocês sempre me dão uma palavra de apoio. E vocês, mulheres, aqui fica a minha gratidão, fica aqui o meu respeito, fica aqui o meu carinho por todas vocês. Olha, muitas pessoas se filiaram ao projeto de Evandro Leitão. No primeiro turno, o PDT tinha como candidato Sarto Nogueira, o atual prefeito do município, o atual prefeito da capital cearense, que não foi escolhido pelo eleitorado para seguir ao segundo turno. E nisso, o PDT, partido de Leonel Brizola, partido que tem hoje base no governo federal, tem lá Carlos Lupe como ministro da Previdência, colocou pela neutralidade do partido Roberto Cláudio, Gardel Rolim, Antônio Henrique, Janos, que é irmão do Antônio Henrique, foi eleito vereador,
deputado Queiroz Filho, deputado Cláudio Pinho, optaram para apoiar André Fernandes. O presidente estadual do PDT, o deputado federal André Figueiredo, foi na contramão de Roberto Cláudio, na contramão de Ciro. Ele optou por apoiar Evandro. E Evandro o agradeceu. Agradecer aqui um agradecimento muito especial para uma pessoa que eu conheço e que voltou na vida pública, o André Figueiredo do PDT. Muito obrigado, André. No arco de aliança de Evandro Leitão, algumas pessoas se destacaram mais do que as outras, até mesmo pelo simbolismo. Em 2022, o projeto federal era Bolsonaro pelo PL e Lula pelo PT. Aqui no Ceará, o PL foi presidido por Acilon Gonçalves, que defendeu o voto em Jair Bolsonaro, que foi fiel ao PL, que por muitas vezes foi atacado injustamente pela extrema-direita, e a extrema-direita é aquela turma que não aceita compreender uma amplitude maior, que tem uma visão rasa dos fatos, das coisas, que é preciso saber respeitar cada momento. Acilon optou por apoiar Evandro Leitão. Acilon, que até pouco presidia o PL. Acilon, que deixa a presidência e assume Carmelo Neto. Veja a situação. E aí, nisso, começa a ter uma série de situações de intransigência dentro do PL. Inclusive, quando Acilon, Bruno Gonçalves, Júnior Mano reuniram 41 prefeitos dos 184 municípios do Ceará, a fala de Carmelo Neto foi no sentido de expulsar o deputado federal Júnior Mano. E lembre-se, já havia sido expulso Yuri do Paredão. Com menos 2 deputados federais, é menos dinheiro para o PL. E desse dinheiro público que vem do fundo partidário, André Fernandes recebeu 17 milhões de reais, segundo o candidato Evandro Leitão, e o que é fácil conferir entrando no site do TSE. Mas essa participação de Acilon Gonçalves, que foi lembrada ontem por Evandro Leitão. Eu quero agradecer a uma pessoa que também foi muito especial, foi muito importante nesse momento, o querido prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. Gente, e na política, quem mais se doa, quem mais sofre, quem mais vibra é a família. É a família que se sente magoada, ferida e atacada quando se faz uma inverdade, uma calúnia, uma injúria, uma difamação. É a família que teme quando há ameaças de morte. É a família que inspira e motiva. E a família de Evandro Leitão, ele soube fazer um agradecimento especial. Quero agradecer a minha família que sempre me apoiou, a minha família que sempre esteve do meu lado, a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos, a minha mãe, toda a minha família. Cadê ele? Eu tô fechado com o Leitão. Eu tô fechado com o Leitão. É esse que vai fechado com o Leitão, irmãos. Muito obrigado. Olha, tá aí a fala de Evandro Leitão para sua família.
Mas é preciso entender que Evandro Leitão agradeceu ao governador Eumano de Freitas, agradeceu ao senador Cid Gomes, ao senador Camilo Santana, aos deputados estaduais, aos deputados federais. E uma das falas, do momento em que a fala de Evandro Leitão foi mais forte, foi quando ele lembrou da quantidade de ataques que ele sofreu. E ele faz uma fala sobre a importância na política da humildade. Vamos conferir. E dizer, gente, eu sempre disse uma coisa: a arrogância precede a queda. Nós derrubamos todos os arrogantes desse estado, todos eles se juntaram. E Deus quis que todos caíssem pela sua arrogância, pela sua prepotência. Todos eles. Eu não vou citar nomes, porque eu não sou a pessoa que me alimento de ódio. Pelo contrário, eu fui muito atacado. Na minha honra, eu fui muito atacado. Aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é a minha dignidade. Mas eu não abro mão. E não vai ser a política que me vai fazer mudar. Para essas pessoas arrogantes, prepotentes, o povo deu a resposta das urnas. O 13 venceu o ódio. Aliás, o bem venceu o ódio. A humildade venceu a arrogância. E aí, o que é que vocês acham do que contribuiu para Evandro Leitão virar? Porque ele estava no primeiro turno em segundo lugar. Uma diferença grande de André Fernandes, que terminou o primeiro turno liderando, mas foi derrotado no segundo turno. Então fica aqui a minha enquete, a minha interação com vocês, para que vocês falem o que vocês entendem de importante. Bom, não foi só em Fortaleza que teve eleição, ocorreu eleição nesse domingo em várias capitais. A nossa equipe de jornalismo separou a matéria para vocês saberem mais. Em Manaus, Amazonas, Davi Almeida do Avante foi eleito com 54,59% dos votos. Em Porto Velho, Rondônia, Léo Moraes do Podemos foi eleito com 56,18% dos votos. Em Palmas, no Tocantins, Eduardo Siqueira Campos do Podemos venceu com 53,03% dos votos. Em Belém, no Pará, Igor Normando, do MDB, foi eleito com 56,36% dos votos. Em Fortaleza, Ceará, Evandro Leitão, do PT, foi eleito com 50,38% dos votos. Em Natal, Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União Brasil, venceu com 55,34% dos votos. Em João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena, do PP, venceu com 63,91% dos votos. Em Aracaju, Sergipe, Emília Correia, do PL, foi eleita com 57,46% dos votos. Em Cuiabá, Mato Grosso, Abílio Brunini, do PL, foi eleito com 53,80% dos votos. Em Goiânia, Goiás, Sandro Mabel, do União Brasil, foi eleito com 55,53% dos votos. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a única capital com disputa entre duas mulheres, Adriane Lopes, do PP, venceu com 51,45% dos votos. Na cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, foi eleito com 59,35% dos votos. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Fuad Noman, do PSD, foi eleito com 53,73% dos votos. Em Curitiba, Paraná, Eduardo Pimentel, do PSD, venceu com 57,64% dos votos. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Sebastião Melo, do MDB, foi eleito com 61,53% dos votos. Olha, a eleição ontem foi uma festa linda e que teve
a participação da democracia, da cidadania, através do voto. Enquanto você manda a mensagem pelo WhatsApp, a gente vai para um pequeno intervalo e na volta tem mais da hora.